Bom dia, amantes da simulação, e aqui vai mais um jogo pra vocês, mais um jogo da vida, mano. Essa simulação que a gente brinca, que é sobre a vida, cara, é sobre a vida, sobre como ela acontece. E essa parte eu vou contar pra vocês o que é as plantas, mano. Na verdade, as plantas que eu escolhi pra poder refazer uma floresta ou fazer uma floresta. É isso mesmo, mano. São duas plantas que são a base, utilizadas como plantas de serviço que vão ser plantas mães, vão gerar outras plantas pra gente conseguir chegar ao objetivo, que é refazer uma floresta e ter uma floresta para ter comida, mano. Vou explicar pra vocês sobre elas e a gente vai conhecer e adentrar nesse mundo, mano. Faça isso um dia, ou faça isso no seu quintal, ou faça isso em algum pedaço de terra que você tenha, mano. O mundo precisa disso, de pessoas que plantam. Vou acreditar no nosso teto de estrelas, na força do mar que lava a alma. Em tudo tu estás, não há lugar pra se esconder de ti. Sou ferro, sou fogo, sou luta em teu nome odiar. Não vou me render, voltar atrás, abandonar quem sou. Na neblina, fumaça, repentina, claridão eu vou na fé, vou na fé, vou na fé, vou na fé, na fé de Jah. Bora começar mais um dia, doido. Vejo você. Esse aqui é o famoso capim-elefante, mano. Eu tinha esquecido o nome dele. Na verdade, esse aqui é um toco, né? Que foi retirado. Isso aqui é um enraizamento que vai virar adubo pra terra de novo. Então a gente vai deixar sobre a terra, vai deixar ele se acabar sobre a terra. E vamos voltar ao trabalho, continuar essa grande façanha que é espalhar toda essa matéria orgânica sobre o solo, para depois vir fazendo os canteiros, plantar e continuar com a nossa agrofloresta, né? Dá trabalho, mas vale a pena. A intenção é cobrir toda essa área. Toda essa área aqui, que não é muito grande, mas a gente já fez aquela parte de trás, chegou até ali. Agora vamos cobrir essa parte. Ih, velho, cobrir tá sendo a parte mais difícil, porque esse mato tá muito alto e muita matéria orgânica acumulada em cima da outra. Então exige muito das partes dos ombros aqui, do puxa, 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 com força, né? Porque ele emaranhou. Mas é só uma etapa, mano. Por hoje é só naquela parte, mano. Hoje ainda tem que molhar as plantas. Vou te falar. Eu poderia ficar... Eu tô lá, tem algo de 2 horas. Eu poderia ficar 5 horas, 4, 6 horas ali trampando pesado, sabe? Com foco naquilo. Mas eu tenho outras coisas pra fazer. Eu preciso ter energia pra fazer outras coisas, cara. Porque amanhã é um novo dia e tem mais trampo. O sítio é isso. Trabalhar na zona rural, na agricultura é isso, mano. É trabalho todo dia, ou basicamente quase todo dia. Trabalho braçal, mais cansativo. Porém, você tem que saber fracionar, mano. Você tem que olhar pra ele e não querer fazer ele tudo de uma vez. Saber que vai fazer, mas porém fracioná-lo, deixá-lo pouco a pouco para poder não chegar morto lá, sabe? Não desistir, porque é muito trabalho duro. Mas eu vou te dizer, velho, desse ser humano moderno que fica o dia todo sentado,
esse trabalho é o que salva a humanidade. Porque o trabalho duro torna seu corpo ainda mais resistente, cara. Posso respirar, não posso mais. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pigada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pigada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Peixe é do mar. Onde é que está? Cadê a flor que estava aqui? Peixe é do mar. Onde é que está? Chico Mendes, São Mendes. Tá vendo rolando, bom de Deus, ó. Gonzagão falou de 89. E o negócio continua na mesma. Tá de pior a pior, meu filho. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não dá. Chegou a hora de explicar pra vocês por que eu tô plantando tanto eucalipto, querendo fazer um reflorestamento, mano. Querendo fazer uma agricultura sintrópica, uma agrofloresta. Por que eu tô usando tanto eucalipto? Eucalipto está por tudo aqui. Eu acho que vai somar mais ou menos 60% do que eu estou plantando hoje é eucalipto. Vou te mostrar. Ó, esse eucalipto ele veio bem judiado ali, mas ele pegou bem já saiu as folhinhas, tal. Esse aqui ele vai perder e vai melhorar. Mais um, né? Outro, ó, eucalipto. Mostrando pra vocês, ó, eucalipto. Também, ó, lindo. Eucalipto. Eucalipto. E assim vai, bastante eucalipto, ó. Tem algumas variações com um pé de manga ali, mamão, essas coisinhas, curcuma que ainda não pegou. Tem um pé de mamão ali que não tá indo bem. Algumas coisas que não vão sobrevivendo por causa da incidência de sol ou por causa do solo, alguma coisa assim. Beleza, a gente replanta o que não tá indo bem. Mas voltando ao assunto, eucalipto. Por que tanto eucalipto, cara? Porque quando se fala em reflorestar, em trazer uma agrofloresta, uma produção de alimentos dentro de uma floresta, cara, a gente tem que pensar na sucessão das espécies. O eucalipto ele entra no começo da minha floresta, da minha agrofloresta, da minha agricultura sintrópica. Ainda não é uma sintropia, mas essa agrofloresta que começa a se fazer, o eucalipto ele vai participar do início, porque essa terra, ela já, como falei para vocês, é uma terra abandonada no sentido que não foi trabalhada, não foi usada para fazer capim, não foi usada para, não jogaram veneno, não fizeram nada nela, ficou alguns anos largada com um capim chamado capim elefante, e ele tomou conta tipo 5 metros de altura, tá ligado? E simplesmente ficou aqui, parada, descansando. Eu cheguei e falei, aqui eu vou começar. Então essa terra ela já é fértil. O eucalipto ele vai entrar como um início de processo, mano. Ele é uma planta, uma árvore de crescimento rápido, que produz muita biomassa, que eu preciso cobrir esse solo de novo. Afinal, o capim que foi podado, que foi retirado daqui, ele já secou, cara, basicamente quase tudo. E olha pra você ver como é que tá o solo, ó. Sabe? Ele já tá simplesmente se misturando ao solo, criando solo. É, cara, porque é isso que é tornar uma agrofloresta, criar solo, mano. A gente perdeu nossos solos. A gente, quando eu falo, as pessoas que desmataram tudo e plantaram capim para criação de pecuária, simplesmente perdeu o solo, mano. O solo foi deteriorando a cada ano e hoje
Virou isso, virou um solo totalmente descoberto, muito compactado, difícil de se criar alguma coisa, difícil de se cultivar alguma coisa, né, cara? Relaxa, tá? E é isso. Primeiro o eucalipto. O eucalipto vai me gerar biomassa, rápido crescimento e além de no final ter um subproduto do eucalipto, madeira, que eu vou precisar muito também para o solo. Para se construir um solo cada vez mais saudável, eu preciso colocar madeiras aqui para se decompor, cara. Eu preciso de madeira se decompondo, porque eu vou trazer mais micro-organismos para esse solo. E o micro-organismo é o que importa, mano. Pense que o solo é igual ao nosso intestino. Para digestão ele precisa, nosso intestino para digestão ele precisa de inúmeras bactérias. Inúmeros processos de digestão estão envolvidos com bactérias, mano. Sim, bactérias, nosso organismo. O solo é a mesma coisa. Ele precisa de inúmeros fungos, bactérias para poder fazer a digestão do alimento e decompor esse alimento para poder tornar disponível para as plantas, cara. E esses micro-organismos não sobrevivem sobre a irradiação solar constante. E ainda mais nesse momento que a gente vive do aquecimento global, onde a radiação solar é cada vez maior. Cada vez maior. Imagina um sol batendo aqui, esse sol do Nordeste, do norte de Minas, batendo aqui sem nada coberto, sem uma planta por cima. Todo micro-organismo que tiver presente nele morre. Qualquer micro-organismo benéfico vai morrer. Então as plantas vão crescer com muita dificuldade porque não há disposição de alimentos e muito menos micro-organismos que ajudam ela nesse crescimento. O eucalipto ele não cresce só para cima. Lembra que a galera fala, o eucalipto seca a lagoa, não sei o que. Cara, isso não é bem verdade, porque qualquer planta necessita de água. A diferença do eucalipto é que ele enraiza muito profundo. E isso pra gente também é muito bom, cara. Porque quando você põe uma planta que faz um enraizamento muito profundo, além dela melhorar a penetração de água dentro desse solo compactado, descompactar mais profundamente, ele vai criar essa parte de enraizamento por baixo da terra, que também, quando você retira a planta ou a planta deixa de existir, cara, isso vai virar simplesmente adubo pro solo, tá ligado? Vai entrar em decomposição debaixo do solo. Além de liberar mais bactérias e micro-organismos para trabalhar junto com as raízes, cara. É muito doido, mano. Quando você começa a compreender tudo isso aí, fica muito doido. Faz todo sentido plantar eucalipto no começo de qualquer início de agrofloresta ou recuperação de meio ambiente, mano. Mas isso, mano, é só um dos processos, porque quando se fala em revitalização, em refazer uma floresta, mano, estamos falando de processos, não daquela coisa chamada que a galera vê muito e vamos reflorestar, vamos plantar 1000 árvores. De que vale plantar 1000 árvores se essas 1000 árvores não têm um processo para crescimento? Não adianta você colocar 1000 árvores num campo descampado total, porque elas provavelmente não vão sobreviver. Porque não há cuidado, não há água disponível, solo compactado, pouco alimento, porque provavelmente esse solo foi degradado, sofreu queimada, sofreu um monte de tipo de predação humana. Então, mano, essa é a melhor forma de se começar uma floresta. Não estou dizendo que é a única, que você precisa usar o eucalipto, mas o eucalipto é uma planta-chave para o início de um processo, para início de uma agrofloresta, para início de vida, mano, de trazer vida para o ambiente que onde foi degradado. Pega. Pega. Quanto mais raízes você cria num solo, mais você descompacta ele. E quanto mais profundo essas raízes vão, mais profundo é a descompactação. Então você está nutrindo tanto a parte superior quanto a parte inferior do solo. O eucalipto é muito bom para isso, cara. Não estou dizendo e não estou falando que tem que ter eucalipto.
só que ele pode ser uma chave, dependendo do lugar que você tá, onde você tá começando. E até agora eu consegui plantar 44 plantas, mano. 19 são eucaliptos, até agora. A tendência é ser muito maior. E isso buscando espaçamento entre eles, 1 metro, 2 metros entre eles. E a poda. A poda que vai acontecer é chave. É basicamente isso, ela pode ser uma planta-mãe para o começo de uma floresta. Você me entende? Ela pode ser a planta-chave que vai virar a produtora de matéria orgânica, a produtora de solo. Mas não é só o eucalipto que eu vou usar aqui. Eu comecei com ele e com as plantas que eu achei lá no horto, que é basicamente um lugar onde você consegue todas as plantas, todas não, mas uma quantidade de plantas de muda, essas coisas que geralmente as prefeituras organizam. E finalizando essa do eucalipto, cara, a gente vai falar da moringa. Por que a moringa? Vou te contar essa história agora, porque as duas têm uma coisa muito grande em comum. Muito grande no sentido de para fazer floresta, sabe? Para você fazer matéria orgânica. As duas têm uma coisa que é muito importante nas árvores que você quer dar início, cara. Nas árvores que você vai chamar de início de um processo. Porque fazer agrofloresta, fazer uma agricultura sintópica é processo, mano. É agricultura de processo. A moringa, cara, ela entra como uma planta-chave também, nesse mesmo sentido. Uma planta de crescimento rápido, com 2 anos você tem uma árvore, basicamente. De poda, aceita poda, uma poda drástica. Uma poda onde você pode simplesmente arrancar no topo e ela rebrota. Então ela vai te gerar muita madeira e também vai gerar muita matéria orgânica, mano. Esse é o sentido, tá ligado? Esse é o sentido de um início de uma floresta. Você precisa trabalhar primeiro o solo para depois construir a floresta. A floresta ela vai acontecendo em passos, cara. O primeiro passo é você... Depende de onde você tá e como você tá conversando. Tudo varia. Aqui eu já pude começar implementando mudas de árvores. E tem lugares que nem isso é possível mais, mano. Porque a deterioração do solo foi tão grande. Mas essa é a ideia. A moringa vai me servir muito para isso. É uma planta de serviço, mano. Uma planta como a galera chama no meio, né? São plantas de serviço. Ela não tá ali para te gerar frutos, nem para te gerar muitas coisas do tipo, sei lá, que tem um valor econômico muito forte. Mas porém, ela tá ali para te gerar madeira, ela tá ali para te gerar solo, ela tá ali para te gerar um ecossistema para a produção da floresta. Essa é a ideia da moringa, além dela suportar a região melhor, né? Além dela suportar isso aqui, que é basicamente a falta de água, a escassez, sabe? Um solo menos fértil, porque esse solo basicamente não tem mais nada de matéria orgânica cobrindo ele, não há mais carbono em cima do solo, de matéria orgânica. Então é isso que a gente precisa, de espécies resistentes. E no começo eu estou entrando com 2 espécies que são resistentes e são baratas e são fáceis de fazer sua manutenção e crescem rápido. Que crescem rápido. 2 anos eu tenho árvores, sabe? Então, essa é a ideia, mano. A ideia é ter um princípio para começar e começar de algum lugar com o básico. Não começar com diversidade, como a galera pensa sobre a agrofloresta. A diversidade, ela vem com o tempo, cara. Ela vem com o tempo. O começo é simplesmente você trabalhar o solo. Você tem que começar por ele, mano. Não dá para começar por outro ponto a não ser trabalhando o solo. Você precisa ir até ele, falar, não, esse solo eu tenho que mudá-lo. E através dele, mudando o solo, você vai mudar o que tem sobre ele, que são as árvores.
E é disso, sementes, mano, sementes. A gente precisa de uma variedade de sementes. Hoje eu ando pelas ruas, eu vou em uns lugares e já fico olhando onde eu posso conseguir uma semente, que árvore é essa, ela tem sementes, ela está produzindo, sabe, é um outro olhar para o mundo, um outro olhar para a natureza. O que eu quero te dizer é isso, mano. Essa agricultura convencional levou à devastação de todas as árvores, de toda a cobertura de solo que a gente tinha. Hoje as pessoas só pensam em monocultura ou só em cultura de plantas que dão alimento, sem pensar na sua biodiversidade, que é necessária, sem pensar na cobertura de solo, na sombra necessária para as plantas poderem se desenvolver, mano. Todo mundo acha que planta precisa de muito sol, mano. Elas precisam de sol, mas isso não é tão real, sabe? A quantidade de sol e o sol quente que hoje é, pelo aquecimento, pela erosão da camada de ozônio, mata as plantas. Então você precisa diversificar, é preciso árvores, é preciso sombra, um sombreamento sobre as plantas. E esse campeirinho aqui é um caso simples de uma jaca que eu plantei que simplesmente morreu porque não aguenta a quantidade de sol diária, porque não tem nenhuma árvore para cobri-la, não tem uma árvore para fazer parceria com ela aqui. É difícil. Então toda essa monocultura que meu pai fez aqui de laranja, limão, mamão, acaba sendo ineficiente e inapropriada para tipo de cultivo, mano, porque é dependente de muita coisa, como irrigação constante, sabe? E não há sombreamento para as plantas. Então todas as plantas aqui elas sofrem muito, é uma dificuldade para se manter viva. E o que eu te falo é isso, cara, o tempo todo o que eu quero te falar é isso, sabe? A necessidade de uma sucessão de espécies, a necessidade de começar de um lugar. Para se começar uma agrofloresta, você não precisa começar com diversidade, você pode conversar com, não uma monocultura, mas com diversidade um pouco menor, ou quase insignificante, porém com espécies de serviço, onde você possa trabalhar com ela e possa produzir solo com ela, onde você possa permitir o surgimento de novas espécies. Porque se eu plantar nesse solo limpo algumas plantas, como a gente está vendo do outro lado ali, os pés de laranja, eu tenho uns pés de abacate que eu plantei quando eu recém cheguei aqui, cara, esses pés eles simplesmente sofrem. A gente passou 3-4 dias com as serras aqui atrás todas cobertas de fumaça, das queimadas da Amazônia, das queimadas do Pantanal, de todo lugar, mano. E o calor extremamente alto, então as plantas sofreram ao máximo. Quem não tem um pouco de resiliência a mais, ou as plantas que estão mais descobertas e sozinhas, mano, elas praticamente vão morrer. Eu posso continuar molhando, mas elas estão com todas as folhas, sabe, todas as folhas com sinais de sofrimento. Então aqui começou, aqui está começando, e aqui eu vou continuar até conseguir avançar por outros lugares. A tendência é avançar por tudo. Tá vendo esse mato crescendo? Eu não vou mexer nele agora porque eu quero que ele suba mais. Eu preciso de matéria orgânica para cobrir esse solo de novo, porque essa matéria orgânica vai se desfazer. Então, aprecia esse corredor de árvores. Tudo tem um pontapé inicial, tudo começa de algum lugar. Eu me lembro quando eu comecei a viajar, minhas primeiras viagens, como foi os primeiros testes, como foi o aprendizado durante ela, mano. A gente começa com uma experiência básica, teórica, de alguma coisa que a gente viu ou assistiu de algum lugar, ou leu, sabe? Tirou o conhecimento de algum lugar. E a partir disso a gente começa a formar ideias. Eu cheguei aqui sem muitas ideias de como fazer, de como começar. Eu sabia o que eu queria, mas como fazer, como chegar lá, eu não sabia.
agora, cada vez que eu vou introduzindo mais, que eu vou revirando mais, que eu vou buscando mais informações, hoje eu sei o caminho a trilhar. Não digo que tenho todo o caminho já pronto, mas eu estou construindo esse caminho, cara. E cada vez mais eu vou me reconhecendo no meio dele, como foi na viagem, sabe? Quando eu cheguei a um ponto que eu falei, mano, isso pra mim é tão natural que eu faço com perfeição. Perfeição no sentido que eu consigo fazer tranquilo, muito bem. E eu acho que com essa parte vai ser a mesma coisa, sabe? O caminho a ser trilhado vai te dando a experiência, vai te dando a certeza de que você pode chegar lá. Então, vamos cuidar, velho. O mundo pede consciência, o mundo pede pessoas que possam pensar no futuro. Então faça isso por seus filhos, faça isso pro teu neto, ou faça isso porque você acha que é uma troca que você deve para o planeta, para a vida. Porque vivemos um mundo de predação, onde tudo é tirado como se fosse substituído. Tudo é substituído, tudo pode ser substituído. Mas cada coisinha que você compra, cada coisinha que você faz, que você troca por um produto, mano, isso veio de algum lugar. Toda casa que você vê construída, ela foi retirada de alguma montanha. Então, se sinta bem, cara. Faça uma troca com o meio, faça uma troca com a natureza, seja parte dela, sabe? Aproveite o meio, aproveite, saia um pouco desse instinto humano hoje que é predatório, que é simplesmente olhar para o mundo e falar o que eu posso retirar, sem pensar que eu posso simplesmente viver dentro de uma floresta. Sabe? Larga esse medo. Como é o medo de viajar, é o medo da floresta, é o medo do mato, como se o mato fosse o oposto da gente. A gente tem que viver numa cidade, na selva de pedra, dentro do mato jamais. Mas na real, velho, a gente foi criado no mato, a gente nasceu dentro da selva e a gente viveu em simbiose com a selva durante séculos. E voltar a fazer isso, voltar a entender que a gente faz parte desse macro-organismo sobre a Terra. Não somos o ser mais inteligente que se emancipou da natureza, não. A gente nunca vai conseguir se emancipar dela, porque o dia que a gente se emancipar da natureza, não vai haver vida, cara. Porque a vida só é permitida através de um planeta que permite que surja a natureza. E para quem assistiu o último vídeo, lembra que eu plantei esse abacate. Tá lindo. Ele simplesmente está nascendo folhas novas e perdeu as folhas, eu já retirei na real, né? As folhas que secaram. E ele continua vivo, mano. Falei que ele continuaria vivo. Por quê? Temos árvores fazendo sombreamento dessa parte. E um solo muito bom de ser cultivado nesse momento.